Que a graça de Deus possa abençoar cada um de nós no nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos abrir Mateus capítulo 6, versículo 6. O tema dessa noite é câmara secreta. Louvado seja Deus. Mateus, glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6. Amém? Deus é bom. Esse aqui está descarregado. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Glória a Deus. Mateus 6, 6. Diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a porta, ora a Deus que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Senhor Jesus, acrescente as tuas palavras ainda mais, Pai. Que o Senhor possa falar conosco esta noite. Tira toda a frieza, todo o mal. Que o Senhor renove as forças dos teus servos. E que nada possa resistir, Deus, à glória do Senhor. No nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém, meus irmãos. Então, que a graça de Deus venha nos iluminar esta noite. Aqui nós estamos vendo Jesus falando sobre a oração, sobre o ato de falarmos com Deus. Amém? E neste ato de falarmos com Deus, Jesus, nessa escritura em específico, diz que nós devemos nos adentrarmos em uma câmara secreta. Essa câmara secreta nem sempre é o teu quarto, nem sempre é uma sala, mas é também um estado de coração. Amém? A oração, ela é muito mais do que uma arma espiritual, irmãos. Ela é muito mais do que uma arma espiritual. Oração é intimidade com Deus. Oração é vida com Deus. Oração é o ato de você se manter vivo na presença de Deus. Sem oração você não tem a mesma vida, não terá a mesma vida. Amém? Então, na oração nós não pedimos poder. Muito embora muitos pedem poder na oração, mas na oração não é para pedir poder. A oração nunca foi para isso. A oração, na verdade, é para sermos transformados. A oração, na verdade, é um preenchimento. Enquanto a Bíblia, a palavra, ela nos esvazia do que somos, nos ensinando que temos que nos esvaziar do ego, da vanglória, nos esvaziar de tudo o que é errado. Na oração nós somos preenchidos pelo Espírito de Deus. Nós somos preenchidos pela transformação de Deus. Amém? Então a igreja de Atos, ela se movia em poder, mas ela jamais se movia sem oração. E a igreja de Atos era uma igreja poderosa. Mas parece que há contradição. Como é que a igreja de Atos era tão poderosa se eu disse que não se busca poder em oração? Eu estou dizendo que a oração, o poder é a consequência da oração e não da busca em si. Então você busca intimidade com Deus, você busca nascer de novo, você busca uma transformação, você busca estar mais próximo, e o poder é a consequência. Quanto mais oração, mais poder. Quanto menos oração, menos poder. Amém? Então a oração, ela é isso. Atos capítulo 4, versículo 31 diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, quanto mais se ora, mais poder se tem. E o poder de Deus, ele é, irmãos, por exemplo, você pode orar por alguém. Esses dias eu vi um homem, inclusive conheço ele, e tinha um rapaz que estava visitando a igreja. O rapaz era ateu, a mulher dele era crente. Ele nem acredita em macumba, nem acredita em nada. E ele tinha que fazer uma cirurgia, assim, não era tão complicada, uma cirurgia
deixa eu ver se eu lembro, era uma, tem um nome para isso, agora fugiu o nome. Na veia, quando ela é um cisto na veia, ela podia explodir, né? Então dá hemorragia interna. Ele tinha que fazer aquilo. E ele tomava remédio, nada passava. E aí aquele pastor falou: olha, tem um irmão aqui, tem uma pessoa em nosso meio, você tem uma cirurgia marcada para amanhã, e você fizeram algo para você, e você nem acredita nessas coisas. Sua esposa é evangélica, mas você não crê nessas coisas. E ele falou assim, chorou nessa hora e falou: olha, é verdade, eu nem creio nisso não, nunca fui de crer, mas eu sei que é Deus que está falando, como é que eu ia saber, e não sei o quê. E a esposa dele tinha ido a primeira vez na igreja, naquele lugar também com ele, e aí ele foi fazer cirurgia no outro dia, foram tirar o ultrassom e não tinha mais nada lá, não tinha mais nada. Mas nem todo mundo que orasse, aquilo seria repreendido, ele podia fazer o que fosse, porque tem que ter poder. Assim como as coisas do diabo tem que ter autoridade para fazer alguma coisa contra alguém, não é esses macumbeiros em velho chué também não. A mesma coisa é o servo de Deus. Se ele não tiver intimidade com Deus, aquele mal tem que ser alguém com autoridade para repreender aquele mal que está naquela vida, e que às vezes parece tão comum. O que eu quero dizer é que precisa de poder. Eu oro. Jesus, certa feita, estava em um lugar e caiu um homem endemoniado, e os discípulos oraram e nada. Jesus chegou, expulsou os demônios e ficaram envergonhados. Jesus trouxe o ensinamento: acerta a caixa de oração que você sai com jejum e oração. Não apenas com oração, tem que buscar poder, tem que ter autoridade do céu. E a autoridade, nós temos, apenas o nome de Jesus tem autoridade. Sim, o que Deus quer fazer, Ele faz, amém. Mas quando mais você busca Deus, mais brasa viva você alcança no coração, amém? Então é na oração, irmãos, que o vaso ele é preenchido. É na oração, amém? Porque ele está vazio. Na oração ele é de fato preenchido. É na oração que ele vai ser preenchido, porque na pregação ele é esvaziado. Na pregação ele se esvazia. Você ouve a pregação, você está errado, você está equivocado em algo. E quando você está equivocado, quando você está errado, a pregação vem e faz você reconhecer, e você fica vazio daquilo, você não quer mais aquilo dentro de você. Só que você precisa ser preenchido, porque senão o diabo vem e volta de novo. E a oração vem e preenche com o Espírito Santo. Amém? Preenche com o Espírito Santo. Então quem ora carrega o peso espiritual da unção. Quem ora carrega esse peso. Quem não ora, quem não vive de oração, não tem peso para nada. É como que você está vivo, mas é maneirinha, é levezinho. Você precisa manter o foco, amém? Manter sempre o foco. Então a oração ela transforma o homem, ela renova o homem, ela traz poder ao homem, ela restitui o homem. A oração ela tem um poder incrível na vida de um cristão, incrível. Agora, uma pregação sem oração se torna palestra, principalmente quando a gente não usa a Bíblia. É a palestra, você está palestrando, aí fala não sei o que, aí você começa a falar muito de você, e eu estava não sei aonde, aí não sei o que, aí você se torna um centro da pregação. Ninguém quer saber da sua vida, eles querem saber da palavra de Deus. Então nós precisamos orar. Às vezes num ambiente não é para se orar muito, ter visitante, amém, mas tem que ter oração. Nós temos que buscar a base lá do fundamental de como temos que crescer, amém? Então a oração, a pregação sem oração ela é uma palestra, assim como o ministério de um cristão sem oração se torna ativismo, como nós temos visto recentemente. É um ativismo, começa a falar um monte de coisa, só ativismo, mas não tem vida com Deus, é um ministério que morreu. Então nós precisamos ter um pouco mais disto, amém? Amém? Porque a vida de oração mantém uma virtude que ela é esquecida. Sem oração você esquece uma virtude específica, que depois, se der tempo, eu vou entrar nisto. Mas é na oração que você começa a buscar brasas vivas na cabeça, amém? Ezequias, quando ele orou, a morte recuou da sua vida por 15 anos. Uma oração sincera recuou a morte
E foi decretado a morte pelo próprio Deus, e Deus disse: volta lá e diz mais 15 anos. Uma oração sincera. Uma oração sincera. Josué sabia que se entrasse à noite eles iam perder a batalha, e o negócio estava difícil, e ele orou, e o sol teve que parar por causa de uma oração. Mas aquele homem tinha o favor de Deus, aquele homem tinha o poder de Deus. Ele não era como qualquer pessoa que vai orar, eu só para. Não. Havia algo especial, uma vida com Deus. E o sol teve que parar. Até acredito. Nós sabemos que o ano tem quantos dias? O ano? 365 dias e... quantas horas, irmãos? Vocês não estudaram, não? O ano... quem sabe o que é ano bissexto? Meu Jesus do céu amado, misericórdia. 6 horas. O ano tem 365 dias e 6 horas. Será que Deus fez errado o tempo? Eu creio, a Bíblia não está dizendo, eu creio que às 6 horas foi a hora que o sol parou, porque no fundo quem para é a terra, né? Parou, e a coisa parou e as horas foram. E aí o ano está assim, 365 dias e 6 horas. Mas o que aconteceu? Aconteceu. Amém? Elias, você vai ver que quando ele orou, o céu parou por 3 anos e meio. Olha, acabou chuva, acabou tudo, e podia fosse para onde quisesse. Estava sem chuva. Não cairia mais orvalho, não cairia mais nada, segundo a sua própria palavra. Ele disse: segundo a minha palavra, não choverá. Que autoridade ele tinha? Segundo a minha palavra, não choverá mais. Depois de 3 anos e meio, ele vai orar para que o sol, a chuva venha. E quando vem uma pequena nuvem lá de longe, ele disse: eu estou vendo uma pequena nuvem semelhante à mão de um homem. A mão de Deus estava respondendo aquela oração. Vinha lá de longe, mas vinha. Talvez custou um pouquinho, mas estava vindo. A oração faz isso, às vezes custa um pouquinho, mas a mão de Deus vem para te abençoar. Você vai ver que Daniel, antes de ser jogado na cova dos leões, ele abriu a janela da casa para todo mundo ver que ele estava orando. Mas porque ele queria se mostrar? Não, era para mostrar que ele não tinha medo de nada. Porque ele estava no quarto secreto. Quando ele abre a janela, é para mostrar onde era o seu quarto secreto. Era para mostrar aonde era, o que fazia ele vencer qualquer coisa. Jogaram na cova dos leões, nada aconteceu. Tiraram ele no outro dia. Mas aqueles que o jogaram lá, a Bíblia diz, antes de tocar no chão, foram devorados. Eram os mesmos leões. Então, por que a oração não faz efeito, irmãos? Como a oração não faz efeito? Você vai ver que antes de Davi ser ungido, ali de ter uma unção muito maior, ele tinha só uma harpa e vivia solitário com a sua harpa. Vida com Deus, sozinho com Deus. Mas Deus respondia. Deus respondia. E nós, será que nós estamos tendo vida com Deus de fato? Será que nós estamos tendo vida com Deus? Porque quando um crente começa a parar de orar, irmãos, ele começa a morrer. Ele definha na fé. Parou de orar, vai definhando na fé. Porque assim, no secreto, todo mundo, irmãos, é revelado quem ele é, no secreto. Porque a máscara cai diante de Deus. A máscara cai. No secreto ninguém fica falando com arrogância. Senhor, não, você não busca palavras bonitas, não. No secreto ninguém está te vendo. O que você vai ganhar? Você tem que cair, a máscara tem que descer. No secreto a coisa desce, você é diferente. A oração, ela revela quem somos, irmãos. É na oração que somos revelados quem somos. A revelação no oculto revela quem somos. Assim como as nossas atitudes no oculto também revelam quem somos. Então, essas atitudes, elas são reveladas justamente no secreto. Agora, por quê? Porque a máscara cai. O que você demonstra diante de Deus, você não vai demonstrar, porque você sabe que Deus sabe de tudo. Você pode enganar algum irmão. Eu vou orar aqui, aí eu orar meia hora, estou morrendo, mas Senhor, e não sei o que, poder. Mas você sabe que está só uma lata velha, sem nada dentro. Não tem, sabe, aqui dentro não está acontecendo nada.
Mas você está lá simulando. Mas no secreto você não consegue orar 10 minutos se você não tiver intimidade. Ninguém está vendo. No público, você ora, quantos minutos? 40 minutos, amém, vamos orar. Está uma lata velha, nem você sabe o que está falando, é igual uma reza, você não sabe nem o que está falando, você está só falando ali, falando, mas a coisa vai longe. E Deus não se escandaliza de forma alguma com a nossa fraqueza, irmãos. Deus não se escandaliza com isso, não. Eu tenho minha fraqueza, Senhor, no secreto, não. Agora o que Deus se afasta é da falsidade. Eu com a vida falsa e não sei o que, isso Deus se afasta. Então nós precisamos ter vida com Deus. Tiago 5,16: confessai-vos as vossas culpas uns aos outros, orais uns pelos outros, para que sareis. Ou seja, ore por irmão, ore para você sarar. Aí o que a Bíblia continua? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo. Mas hoje o povo está tão injusto, o povo está tão falso, o povo não ora, não entra na câmara secreta, não tem intimidade com Deus. Você vai olhar assim, irmãos, você vai olhar que está uma lástima. Você vê que Deus está, por exemplo, está falando, Deus está fazendo a coisa, a pessoa nem para glorificar, nem para se surpreender com o que Deus está fazendo. A pessoa parece que é tudo comum para elas, ela não tem ânimo para nada, porque sem oração a pessoa morre. Sem oração ela não tem vida com Deus, não tem vida com Deus. Os discípulos não pediram assim, Senhor, olha, os discípulos nunca disseram, Senhor, ensina-nos a pregar. Eu desafio você pedir, olhar alguma escritura, Senhor, nos ensina a expulsar demônios, Senhor, nos ensina-nos a louvar, Senhor, nos ensina-nos a fazer isso ou aquilo outro, a curar os enfermos. Nada disso eles pediram, nada disso eles pediram, porque quem ora tem tudo isso. Então eles não pediram. O que a Bíblia diz é assim, Senhor, olha só, ensina-nos a orar. No mesmo texto que lemos de Mateus capítulo 6, você vai ver que, inclusive, a partir do versículo 9, Jesus, até o versículo 13, vai ensinar a oração do Pai Nosso. Deixa eu só abrir aqui antes de oração do Pai Nosso, Mateus 6, olha só, algo bem interessante. Você sabia que, quando a Bíblia diz, livra-nos do mal, você pode traduzir essa palavra como maligno, e que a tradução mais provável seria essa, mas vamos só ler aqui, olha assim, que Jesus ensina a orar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então ele está exaltando a Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Exalta a Deus, coloca a vontade de Deus acima da minha. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nos mantenha, Senhor, tanto espiritualmente quanto nos mantenha nossos recursos para nos manter vivos. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Dívidas espirituais. Você está devendo alguém? Se você tem dívida, peça perdão, assim como você tem perdoado. Ou seja, o perdão de Deus está relacionado ao perdão que você libera. Amém. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos conduz à tentação. Ou seja, Deus pode conduzir o homem à tentação quando ele se endurece a estas coisas. Ele diz, não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Observe, porque o teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém? Esse texto assim, mas livra-nos do mal. Esse texto pode ser traduzido como maligno. Livra-nos do maligno. Por quê? Olha só, não nos conduza à tentação, mas livra-nos do maligno, porque quem tenta é o maligno. Quem tenta é o maligno. E a mesma palavra para mal e maligno é exatamente a mesma. Nos livra-nos do mal, nos livra-nos do maligno. Porque no fundo, irmãos, mal, a Bíblia diz que todo dia já tem o seu próprio mal. Todo dia já tem o seu próprio mal. Nós estamos no mundo, e Jesus disse, no mundo sofrereis, no mundo tereis aflição. Agora nós temos que ser libertos e estar livres do maligno, do laço do maligno, ser colocado à tentação do maligno, e nós temos que fugir disto. Amém? Amém?
Então nós precisamos entender que oração é você exaltar Deus, não religiosamente, mas exaltar realmente dentro do fundo do teu coração. Exalte a Deus, reconheça que a vontade dele tem que ser feita em primeiro lugar na sua vida, não o que você quer, não o que eu quero, mas o que ele quer. Depois você começa a orar por você. É só depois que você vai orar: Senhor, abençoe, dai-me, Senhor, estou precisando disso e aquilo outro. A oração, ela segue esse padrão. Amém? Amém? Então a Bíblia nos ensina como que nós devemos fazer. Não é orar: Senhor, me ensina a expulsar demônio. Não, basta, você não precisa saber, não. Chegou alguém endemoniado, você orou, o demônio saiu. Tem unção de Deus, tem poder de Deus, vai sair. Não segura, não fica. Mas se não tiver poder, você grita, rola e não sei o que, não vai sair, porque você não tem poder. Não tem. Então tem que ter vida com Deus. Amém? E quando a gente ora por alguém, aproveitando a situação, a gente não teme não. O diabo vai falar o que quiser: eu não vou sair, você nem perde tempo. Vai sim, diabo. Então, perder tempo, irmão? Você não perde tempo com capeta, não. A gente não perde tempo, não. O negócio não vai sair, já saiu e acabou. Falou, pronto. Às vezes a pessoa está endemoniada ali, você orou ali, parece que ela está assim meio assim. Não, já está liberto, o nome de Jesus está liberto. Pronto, o diabo ficou ali, mas vai terminar de sair porque você deu a palavra e não quis. Agora brinque com esse negócio de autoridade, você vai ver que ele vai subir nas tuas costas, ele vai fazer. É assim, o diabo é sujo, o diabo é sujo, o diabo é sujo. Amém? Então temos que ter vida de oração. E a oração é uma linha direta a Deus. É uma linha direta, irmãos. A oração é uma linha direta entre você e Deus. A questão é que quando essa linha ela é cortada, a nossa vida espiritual ela entra em parafuso, ela entra em declínio. Você cortou a tua linha de nutrição entre Deus e você, aquilo te joga em apuros, porque você não tem vida com Deus. Aí você vive religiosamente: vou para a igreja e volta, aí você vai orar na câmara secreta, 2 minutinhos você já levantou, você não tem coragem de... Irmão, você tem tanta coisa para falar para Deus: Senhor, minha vida não presta para nada, Senhor isso, Senhor aquilo, Senhor isso aqui, Senhor me dá força, Senhor... Aí você está lá, depois você vai orar de novo: mas não, você não tem, irmãos. Mas o celular, irmão, se pudesse falar, ele estava dizendo: não, mas não me larga aqui não. Se pudesse, estava dizendo nessa hora. Esse é o grande problema. Salmo 51, 10: cria em mim, ó Deus, um coração justo. Davi diz: Senhor, cria em mim um coração justo. Ser justo, ser honesto, ter prudência. Amém? Então a oração na câmara secreta é vida com Deus. A oração no altar, a oração na igreja, tudo ajuda, porque você vai ajudar a fazer com que os irmãos orem, porque tem que se botar para orar em casa. A oração no meio-dia, aí vai olhar, um está orando, dois está orando, ninguém está orando. A oração na quinta-feira, tem uma hora. Mas quando você vai orar na igreja, todo mundo vai orar. Alguns vão rezar, né? Fica falando, não sabe nem o que está dizendo. Mas vida com Deus é diferente. E na câmara secreta não tem como a tua oração ser falsa. Não tem como, porque quando você vai dobrar o teu joelho e vai falar com Deus, ali está uma realidade, quem você é. As tuas palavras, elas podem até não ter sentido se você estiver falando religiosamente, mas a mente estiver em outro lugar. Mas se você estiver espiritualmente, mas ligado em Deus espiritualmente, mas não tiver uma palavra para falar para Deus, Deus vai, através dos gemidos inexprimíveis, ou seja, gemidos inexpressíveis, sem palavra nenhuma, Deus sabe o que cada coisa quer dizer. Cada lágrima lançada, sem dizer uma palavra, aquilo sobe como uma oração, como um cheiro suave para Deus. Então quando você entra na câmara secreta, você se diminui e Deus cresce. Cada vez Deus cresce. Amém? Cada vez Deus cresce. Você ora, você busca na câmara secreta, mas quando você começa a orar em público, muitas vezes a soberba que cresce. Não é você que diminui, a soberba cresce.
Eita, os irmãos oraram meia hora, eu tenho que orar pelo menos 30 minutos para não dizer que eu estou fraco, senão vão perceber, então eu tenho que procurar palavra bonita. Não, quem é sincero, ele não sabe orar direito, não tem nem palavra bonita para falar, mas ele tem palavras sinceras. Ele fala errado, mas está falando com Deus. Quando não, nós, eita, meu Deus, o que eu vou falar? Oração, irmãos, como que você não tem um assunto com aquele que você tem intimidade? Como isso poderia existir? Como isso poderia existir? Mateus capítulo 6, se nós lemos, versículo 5, que é anterior, diz assim: quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé pelas praças, pelas sinagogas, ou seja, na igreja, nas esquinas, nas ruas, para ser visto pelos homens. Mas vos digo que eles já receberam seu galardão. O que Jesus está dizendo? Esse pessoal que ora para ser visto, que ora nas sinagogas, que ora nas praças, que ora culto de rua e faz questão, e aí a oração é boa, é bonita, não sei o que, vai olhar, que você vê que aquilo, ele já recebeu o galardão dele. Para que ele está fazendo aquilo? É para se mostrar? Pronto, ele já recebeu o galardão dele, todo mundo vai ver ele como um grande, mas aquilo é falso. Ele já recebeu o galardão. O versículo 6, que é o posterior, é aquilo que nós lemos: quando orares, entre no teu aposento. Certa feita, em outro lugar, Jesus começa a falar de dois homens que oravam em pé. Um começou a orar e disse: ah, Senhor, eu não sou como esse aí não, eu sou o santo. Ah, Senhor, eu não sou como um pastor não, que caiu. Ah, Senhor, eu não sou como tal pessoa não, nós somos isso, nós somos a igreja X, nós somos a igreja não. Deus não está nem aí com isso. Ah, eu não sou como aquele irmão fofoqueiro, ou aquela irmã fofoqueira, eu não sou como aquele irmão que não ora, que não jejua, não. A Bíblia diz que aquele homem saiu, já recebeu o galardão dele. Quer dizer, no céu? Não, entre os homens. Olha, isso aí é diferente mesmo. Olha, isso aí é grande mesmo. O outro, estando em pé, bateu a mão no peito, olhou ao céu e disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, que não sou digno de olhar para o céu. A oração curta não se vangloriou, mas aquele era um homem sincero, reconhecendo as suas falhas. E Jesus disse: este saiu justificado para casa. Jesus está nos ensinando que não é que você não pode orar em público, não é que você não pode orar e que não deve orar. Jesus está dizendo que a nossa oração, ela precisa estar numa câmara secreta. É só você e Deus. Ah, Senhor, eu não gosto de orar quando os irmãos estão perto, porque eu não gosto que fique ouvindo a minha oração. Você não sabe nem o que é câmara secreta. Preocupado com isso, você ainda é egoísta. Você ainda está preocupada com os outros, pensando que sua vida é especial demais para os outros estar dando atenção. Mas se você estivesse realmente no mesmo espírito, você não estava nem aí se os outros soubessem ou não das tuas falhas, dos teus pecados. Você é aquilo mesmo. Você está na câmara secreta. Mas às vezes nós temos preocupação demais. Nós não oramos na frente do outro, porque nós não sabemos o que é vida com Deus, o que é oração secreta. Então, irmãos, quero dizer essa noite, nós temos que começar a orar em nossa casa. E eu vou aqui combinar com os irmãos, todos nós. A primeira coisa que você acordar a partir de hoje, nós vamos fazer é dobrar nosso joelho e fazer oração. Você pode fazer 1 minuto, não tem problema. Dobra o teu joelho antes de pegar um celular. Dobra o teu joelho, agradeça a Deus pelo dia, ore a Deus, amém? E nós vamos combinar antes de dormir, você vai fazer uma oração. Dobre o teu joelho no pé da cama, seja na rede. Você vai agradecer pelo dia que você teve, pedir perdão pelos seus pecados. Essas 2 orações nós vamos combinar de hoje em diante para não deixar de fazer, amém? Só essas? Não, você pode fazer do almoço, porque não adianta ficar enchendo de coisas. Vamos começar do zero. Irmãos, deixa eu aproveitar aqui uma coisa, tem que falar, vou até ter que sair da pregação aqui.